Olá a todos e a todas. Estamos aqui corrigindo a prova do Enem 2013. Primeiro dia, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Prova amarela, que é Rodrigo Eberhardt, no www.teravestibulares.com.br. Mais de 1000 videoaulas sobre Ciências da Natureza e todas as matérias do Enem. Ciências humanas, matemática e linguagem, códigos e suas tecnologias. Vamos começar então por Ciência da Natureza, já finalizando a prova, questão 80. Vamos lá. Bom, eu também podia decompor a água se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembra o prazer extraordinário que senti ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos, o oxigênio em um eletrodo, o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. Oliver Sacks, Tio Tungstênio, Memórias de uma Infância Química, São Paulo, Companhia das Letras 2002. Recomendo a todos que leiam esse livro de divulgação científica. O fragmento do romance de Oliver Sacks relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente na obtenção de ouro. Não. Porque o ouro, a obtenção do ouro se obtém então a partir das rochas, sem reação química. Obtém de calcário a partir das rochas? Também não. C. Obtém o alumínio a partir da bauxita? Verdadeiro. Usado a eletrólise. A eletrólise que a gente vai ver já já. Quebra de substâncias a partir da energia elétrica. D. Obtenção de ferro a partir dos seus óxidos? Não. O ferro a partir dos seus óxidos é feito em autofornos. Então precisa de autofornos, grande quantidade de energia. E ocorre a redução do ferro com monóxido de carbono. É usado monóxido de carbono para produção de ferro. Obtenção de ferro então está errada. E obtenção de amônia a partir do hidrogênio e nitrogênio. A obtenção de amônia a partir do nitrogênio e hidrogênio é uma reação de síntese. Tem que ser sintetizado, então está errado. Resposta letra C. Vamos ver agora mais para como é utilizado então a eletrólise. Aqui no caso a eletrólise é a quebra através então de elétrons. Lise quer dizer quebra e eletro quer dizer elétrons. Ok? Muito bem. Bom, a eletrólise de elementos como a água, por exemplo, vão formar o quê? Elementos menores. Vão decompor a água. Então, energia elétrica vai formar H+, e meio oxigênio. Então, na verdade, vamos formar 2 aqui na equação balanceada. O gás hidrogênio, em forma de gás, e o oxigênio também na forma de gás. Então, aqui o hidrogênio gasoso e o oxigênio também. Então dá para você decompor esses dois elementos. Isso é usado, por exemplo, nas viagens espaciais da NASA para obtenção de oxigênio, também retirado de outros elementos, CO2, por exemplo. Agora, a eletrólise da bauxita, no caso, do alumínio, para obtenção do alumínio, é bom que vocês anotem no caderno de vocês, porque isso cai muito no Enem e nos vestibulares. Então, a partir da bauxita, que é o mineral que aí é retirado, então, alumínio. A bauxita contém alumínio, né? Aqui no Brasil, riquíssimo em Carajás, né? Província de Carajás, no Pará. Pará, muito rica na região norte. Bom, é caro retirar alumínio, olha lá. Você precisa de um trióxido de alumínio, usando então criolita,
que é um outro mineral, fundida. Ela vai ser derretida, que é esse mineral. Depois, formado então 2 alumínios 3+, mais 3 oxigênios negativos. Bom, depois disso, o cátodo, que é a parte positiva, vai receber energia elétrica. Então vai ser 2 alumínios 3+, mais 6 elétrons, formando 2 alumínios. No ânodo, parte negativa, nós temos aqui 3 oxigênios 2-, 6 elétrons, mais 3,5 oxigênios, ou seja, 1,5, né? 1,5 oxigênios, 3,5 é 1,5, né? Mais 1,5 carbono. Aqui as obtenções, né? Meios de obtenção, que vão formar depois 3 meios de CO2. Bom, a equação global de tudo isso que a gente está vendo vai ser o que? A gente vai cortar o que tem de coisa igual. Então vai ficar, olha lá, equação global vai ser essa, ó. 2 alumínios 3+, mais 3 oxigênios menos. É só copiar aqui, ó, que eu tenho desse lado, né? Mais 3,5 oxigênios. Continuando, que eu tenho aqui desse lado, 2L, 2Al, 2 alumínios, mais 3,5 CO2. Então, essa seria a equação global da obtenção do alumínio, né? Então, aqui a obtenção do alumínio. Essa é uma equação balanceada e requer regras de estequiometria, que no meu caso a gente falar agora. Isso não foi pedido, é só para vocês terem uma ideia, tá? Bom, na questão 81, o chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar a energia elétrica em energia térmica. Tem lá a resistência elétrica do chuveiro, né? Um fiozinho enroladinho. O que possibilita a elevação da temperatura da água. O chuveiro projetado para funcionar a 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts. De modo a manter inalterada a sua potência, uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra de mesmo material e com o dobro do comprimento do fio, metade do comprimento do fio, metade da área da seção reta do fio, quádruplo da área da seção reta do fio, quarta parte da área da seção reta do fio. Bom, a gente vai ver que usando a fórmula a gente vai chegar à resposta. Bom, só para vocês saberem como que eu vou resolver essa questão. Questão 81. Vamos colocar ela aqui, ó. Então, um chuveiro que inicialmente está a 110 volts. Depois o chuveiro na situação 2 vai ficar a 220 volts. Que mais nós temos? Só isso. Tá? Então a potência 1 tem que ser igual à potência 2. Primeira coisa que a gente tira aqui do exercício. E qual é a fórmula de potência do chuveiro? É PU² sobre R. Se as potências são iguais, o que eu vou fazer, meus queridos e minhas queridas? Eu vou igualar U² de 1, R1, que é a resistência, e aqui a voltagem, aqui em volts, aqui em ohms, que é a DDP. Muito bem, que é a tensão
P é potência, isso a gente já viu em outras aulas de física. U é a tensão dada em volts e R é a resistência elétrica do chuveiro. Então, P é a potência dada em watts, U em volts. Não confunda watts com volts, tem nada a ver uma coisa com a outra. E I é dado em amperes. Amperes com um acento para trás mesmo, tá? Bom, então o que a gente vai fazer? Vai chamar P1 de UI ao quadrado, U1 ao quadrado, R sobre R. E, porque a fórmula é PU ao quadrado sobre R. E U2 ao quadrado sobre R2. Muito bem. Então vai ficar 110 ao quadrado igual a 220 ao quadrado sobre R1 sobre R2. Perfeito? Bom, os números que vão dar, a gente pode cortar esses números por 110, concordam? Aqui vai dar 1 e aqui vão dar 2. Então vai ficar 1 ao quadrado R1, aqui 2 ao quadrado R2. Facilita a nossa vida, né? Então eu dividi por quanto, professor? Por 110. 220 dividido por 210 dá 2. 110 por 110 dá 1. Que eu coloquei aqui. Então vai ficar 1 sobre R1 igual a 4 sobre R2. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Tá? Muito bem. Agora vai ficar 4R1 igual a R2. Então R2 é igual a 4R1. Finalizamos a questão. Se eu quero saber uma das maneiras de adaptar a resistência do chuveiro por outra, do mesmo material, eu tenho que usar agora a segunda lei de Ohm, que é o quê? A resistência é igual a um índice de resistividade, chamado ρ, vezes o comprimento do fio sobre a área do fio. Então vamos lá. R é dado em Ohm, que é a resistência elétrica. Resistência à passagem de elétrons. Resistência elétrica. L é o comprimento. Comprimento de quê? Do fio. E A é a área transversal do fio. E R corresponde a um índice de resistividade. Ele é um índice, é uma constante de resistividade. Muito bem. Bom, como eu não sei os valores desse índice, vai permanecer igual, né? Mas o que vai mudar aqui é a área. No caso, olha só, como a nova resistência é 4R1, ρL, vezes ρLA, esse 4 passa para lá. Então a resistência vai ter uma área diminuída 4 vezes, que é a seção. Essa é a nossa resposta. Então, aqui está a resposta. A área do fio vai ser dividida a quarta parte. Então é a mesma coisa de eu escrever isso aqui. Ó. A quarta, né? Então vai ficar a resposta final, quarta parte da área da seção do fio. Usando então a fórmula. E aí eu já acerto a questão. Então eu cheguei que P1 é igual a P2, U1 ao quadrado sobre R1, U2 é ao quadrado sobre R2. Fiz lá, substituir em cada um, 110 volts ao quadrado sobre R1, 220 volts ao quadrado sobre R2. Dividi tudo por 110,
Tivemos então, chegamos à conclusão que é 1 ao quadrado sobre R1, 2 ao quadrado sobre R2. Fazendo as contas, vai ficar 1R1, 4, que é 2 elevado à segunda, 2 ao quadrado, vai dar R2. Multiplicando em cruz, vai ficar R2 é igual a 4R1. Usando a segunda lei de Ohm, a resistência é igual a uma constante, comprimento e a área. Como R1 vai ter, como R2, que aqui é R2, né? Como R2 vai ser igual a 4R1, certo? Eu substituo aí na questão e vai ficar 4R1 igual a ρ vezes L vezes A. 4 passa para cá multiplicando, então vai ficar R1 é igual, ou R só, né? L vai ser igual a 4A. Então a quarta parte da área do fio. Ok? Resposta final, letra E de Eberhardt. Quádruplo, não. Metade não, nem o dobro. Letra E. Chegamos à resposta. Continuação, questão 82. Então depois vocês voltem lá. Copiem então o que a gente fez, que ele quer adequar um chuveiro de 110 a 220. Então muda a resistência e muda a área da seção reta do fio. O fio está aqui, né? Anteriormente, se o fio tinha 1 centímetro, vai ter o quê? Vai passar a ter só 0,25. Certo? Então vai ficar quarta parte. É isso que aconteceu nesse fio. Beleza? Bom, continuando aqui. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Então vamos lá. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Então, uma pessoa necessita de força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? A. Perpendicular ao plano no mesmo sentido do movimento? Não, ao contrário, né? B. Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento? C. Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento? Então, em relação à pessoa, o movimento dessa pessoa, qual é a direção da força? Para onde ela anda. Paralelo ao plano e no mesmo sentido. Letra C. Então a gente vai ver isso agora. E também, horizontal no mesmo sentido do movimento? Quase. Paralelo ao plano. E, vertical em sentido para cima? Não, senão a pessoa pularia, né? Então você está aqui, tem uma subida, né? Então tem uma pessoa que está com o pé encaixado no chão. Encaixado não, apoiado, né? Bom, o atrito vai fazer com que ela puxe o chão para trás. Então é a FAT, que é a força de atrito nos pés da pessoa. A força de atrito do chão, tem sentido contrário. Não é? Força de atrito, a força de atrito tem o sentido inverso. Bom, mas o sentido da força, quando uma pessoa está andando, ela interage com o solo por meio da força de atrito. Terceira lei de Newton, ação e reação, né? Terceira lei de Newton. Para toda força, toda ação de uma força, existe uma força contrária de sentido igual em módulo contrário. Então, ação e reação.
Se a pessoa empurra o solo para trás, ela vai andar para frente. Então o sentido resultante da força vai ser nesse sentido, contrário da força de atrito. Então esse é o sentido do movimento. Então, qual é o sentido da força de atrito? Do mesmo que o movimento. Como você puxa o chão para trás, ele cria uma força resultante para frente. Então essa força de atrito que a gente vai falar negativa, ela vai no mesmo sentido do movimento. Certo? E ele está paralelo ao chão. A pessoa aplica no solo uma força de atrito para trás e recebe do solo uma força de atrito para frente, no sentido do movimento. Então, primeiro, o homem aplica a força de atrito para trás e usa a força de atrito. Mas a resultante, ela tem o mesmo módulo e sentido para frente, no sentido do movimento. Ela vai empurrar a gente para frente, então, no sentido do movimento. Foi claro, meus queridos? É por isso que se você andar aí, você vai perceber que você empurra o chão para trás e o chão te dá uma ação e reação, te empurra para frente. Isso que nós andamos. No gelo você já ia patinar, que não tem essa ação e reação. A direção da força de atrito é tangente à região de contato entre os pés e o chão, e, portanto, numa direção paralela ao plano de apoio. Então ela é paralela, ó. Força de atrito aplicada ao solo é paralela, tá? Então ação e reação que vai resultar nesse exercício, então, por isso que a gente anda. No gelo a gente escorrega, né? Interessante. Bom, que não tem esse atrito. Se você não tiver um sapato adequado, você só vai patinar e não vai sair do lugar. Bom, produção de aço envolve o aquecimento de um número de ferro, do minério de ferro, junto com carvão, carbono e ar atmosférico. Uma série de reações de oxirredução. Sai elétrons, sai pedaços de átomo, saem átomos de lá, das moléculas, etc. O produto é chamado ferro gusa e também contém cerca de 3,3% de carbono. Tá? Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro gusa, com gás oxigênio puro. Os dois principais produtos formados são aço doce, liga de ferro com teor de 0,3% de carbono restante, e gás carbônico, CO2. As massas molares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio são, respectivamente, 12 gramas de mol do carbono e do oxigênio, 16 gramas por mol. Química inorgânica não tão concisa, J. Lee, Edgar Blusher, 1999. Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro gusa, que é igual a 2.500 kg, a massa de gás carbônico formada em quilogramas, a produção do aço doce é aproximadamente igual a, todos aqui em quilograma, hein? Então você já transforma a tonelada em quilograma. Ótimo. Então vamos começar o exercício. Resolução. Ferro gusa, 2.500 kg de ferro gusa. Aí estarão para 100% do material. E X quilogramas estará para 3,3%. Ele coloca aqui cerca de 3,3% é carbono. Então multiplica em cruz. Então a gente vai achar. Deixa eu pegar minha calculadorinha para. Bom, no Enem não tem calculadora, né? Vamos fazer na mão então. 2.500 vezes 3,3.
A multiplicação que você fizer em cima, você copia, porque 3 e 3, né? 3 é 0, 0, 3 é 0, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Então vai dar 7.500 aqui, 7.500 ali. Tem uma vírgula, então depois no final, no exercício, eu vou ter que colocar uma vírgula na última casa. Então é 0, 0 mais 0, 0, 5 mais 0 é 5, 5 mais 7, 12, vão 1, 8. Com um 0 aqui, fica 8.250 quilos. Ah, não, 8.250 quilogramas por cento. E aqui vai ficar 100% x. Então vai ficar x, que eu multipliquei em cruz, né? 8.250 quilogramas porcentagem sobre 100%. Corto por cento com por cento. Vou tirar duas casas aqui na vírgula, vai ficar o quê? Vou andar, ó. Tem 2 zeros aqui, não tem? Então eu ando duas casas, ó. 2, vírgula. Então 82,50 quilogramas de carbono. Beleza? E, por sua vez, portanto, são 2.500 menos 82,50, que vai dar 50, vai 1, 7, 1, vai 1, 4, 2.417,50, vamos pôr só 5 aqui, né? Quilogramas de ferro, quilogramas. Bom, agora eu achei a massa total, né? De ferro. Tá aí. Então, eu já sei, já tirei o carbono, a quantidade de carbono. Agora eu encontrei o aço doce, que é falado, ó, aço doce. Olha lá. Uma forma de eliminar o excesso de carbono, oxidando e tal. Um dos produtos é o aço doce. Liga de ferro com teor de 0,3% de carbono ainda. Então, vamos lá. Então vai ficar 2.417,5 quilogramas de ferro está para 99,7% do material. E Y, que eu já achei X, né? Y estará para 0,3% de carbono. Então a minha resposta vai ser em cima disso. Então vou multiplicar 0,3, 2.417, opa, 5 vezes 0,3. Então vamos fazer a conta. Tem duas vírgulas agora, hein? Então vou colocar duas vírgulas no final. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 7, 21. 1, 22. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. 3 vezes 4, 12. Então 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. São duas casas, ó. Aí a vírgula. Então 725,25. Então, encontrei aqui 725,25 quilogramas porcentagem carbono. Muito bem. Igual a 99,7 vezes Y. Se eu isolar Y, então vai ficar, esse aqui vai passar dividindo, vai ficar 725,25 dividido por 97. O que vai dar aproximadamente, fazendo um cálculo de cabeça, se você arredondar aqui 725 dividido por 100, 125
vai dar quase 730. Pode aproximar aqui sem problema. E aí vai dar 7,3. Lembra que é duas casas, 100, ó. 1, 2, tá? 7,3 é como se fosse isso, ó. Dividir por 100. Duas casas, né? Tá? Aproximadamente 7,30 quilogramas de carbono. Então tá aí. Como o carbono retirado vale o X, vale 82,50, menos agora que eu encontrei 7,3, tudo em quilogramas, eu vou encontrar então o valor, que é 82,5 menos 7,3, vai ser então nossa massa de carbono total. Aqui, se eu fizer o cálculo, vai dar 7,3, aqui dá 2, 5 vai 1, 75,2 quilogramas de carbono. Então agora eu vou fazer o cálculo para saber quanto em massa eu vou encontrar aqui. Beleza. Bom, carbono retirado é esse aqui. Carbono retirado. E aí o que eu faço? Carbono mais oxigênio, esse é o processo, né? Formando o CO2. Carbono vale 12 gramas e o CO2 vai valer 44. Por quê? O carbono vale 14 e o oxigênio vale 2. São 2 oxigênios de 16 gramas. Então aqui vai dar 32. 32 mais 14, que vai dar 46. O carbono é 12. Perdão. O carbono tem a massa molar igual a 12, como é colocado aqui. Ó. Massa molar é 12. Do oxigênio, então, do carbono é 12, do oxigênio é 16. Bom, voltando aqui, a gente então chegou aqui a 44 gramas, como eu já tinha colocado certinho. Vai dar 44 gramas. Vou pagar bacana aqui, vou deixar bem. 44 gramas. Muito bem. Bom, só que existia então um resquício de carbono ainda de 75,2, 12 gramas. Para 44, assim como 75 está para W, né, ou T, sei lá. A gente já usou X e Y, né? Está para W. Bom, então vamos ficar 12 gramas vezes W, 75,2 quilogramas, vezes 44 gramas. Bom, eu vou cortar grama com grama, certo? E a gente vai achar aqui em quilograma. Grama com grama, quilograma com quilograma. Então vai ficar o quê? W vai ser igual a 75,2 vezes 44 quilogramas, grama cortou, sobre 12. Então vamos fazer a conta. Continha chata essa, né? 75,2 vezes 44, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 5, 20, com 2. 4 vezes 7, 28, com 2, 30. 4 é a mesma conta, então eu coloco aqui, ó. 8803, tem uma casa depois da vírgula, então 3.308 dividido por 12, vamos fazer a conta. 3.308 dividido por 12, aqui vão dar 2, vai dar 24, vai dar 9,
Certo. Baixou 90, que vão dar em torno de 7. Vamos testar. 12 vezes 7, 14 vai em 84, mais próximo. 7 vezes 12, 84. 90 menos 86, 6. Abaixo 8, 68 dividido por 12. Então vai dar em torno de 4, 5. Aqui vai dar 60, o resto é 8. Vírgula, baixou um 0. 80 vai dar em torno de 7. Vai dar 68. 68. 12. Vai dar em torno de 3. E aí vai. Bom, então aproximado a gente precisa continuar a conta. A gente vai chegar à conta que é igual a 275. Nem preciso continuar essa conta. Mas só para vocês saberem, então, vai dar 275 kg de CO2. Finalizada a questão. Chega, né? Cálculo bem chatinho, mas tá aí. Completamos e finalizamos essa questão. Espero que vocês tenham gostado. A gente finaliza então o Enem. Vimos uma questão de eletrólise, uma questão de física elétrica, chuveiro, que é tradicional no Enem, né? PU ao quadrado sobre R. Isso aqui vai cair com certeza ano que vem. Cai todos os anos. Cai um pouco de eletrólise, cai um pouco também de noções de física, aqui é atrito, e sentido da força. Aqui no caso a terceira lei de Newton, ação e reação. Se você soca a parede devolve a energia e pode quebrar sua mão. É um exemplo, né? Aqui a produção de aço. A gente viu então que a gente tem que fazer alguns cálculos. Como deram as porcentagens, a gente foi descobrindo a porcentagem, usando a regra de 3. E aí descobrimos a primeira quantidade de carbono. Depois, com a quantidade de aço doce, que já é diminuído a quantidade de carbono, descobrimos que 0,3% de carbono, que daria 7,3. Subtraímos os dois valores e encontramos 72,3, né? É isso? 75,2. 75,2. E aí encontramos depois a resposta. 75,2. Tá? Achamos a resposta aqui, quilogramas de carbono. Fizemos uma outra regra de 3 usando a fórmula. O carbono se mistura com oxigênio para formar o CO2. Aqui no caso quero saber os carbonos, então só olho para os carbonos, 12 gramas por mol, 44 gramas por mol de CO2. E eu tinha 75,2 kg de carbono, e aí achamos o de CO2. Aqui era de carbono e aqui é de CO2. Descobrimos o valor fazendo uma conta não muito legal, mas depois achamos. E aí está aqui, 275 kg. Difícil fazer essa conta na hora da prova, viu? Deixa sempre por último os cálculos, tá? Essa é a dica que eu dou para todo mundo. Não faz isso no começo, não, que você vai perder muito tempo. Você tem 3 minutos para fazer, a gente não consegue fazer em 3 minutos. Tem que ganhar tempo. Então, um grande abraço. Espero ter ajudado. Tenta fazer de novo isso com essas manhinhas que eu te ensinei. Veja então, siga ao pé da letra o texto, tire as porcentagens, depois ache pelo valor do mol, depois você acha o valor final. Os quebrados não precisa quebrar a cabeça. Pega o valor aproximado, já deu certo e dá como resposta. Perca tempo. Na questão de eletrólise, a gente vai ver várias questões dessa. Na questão do chuveiro é só treinar, muito fácil a questão, não é muito difícil não, só copiar de novo. E a questão do atrito é a questão de assimilar esse conhecimento, esses conceitos da física. Grande abraço, espero vocês nas próximas aulas. Até lá! Tchau, tchau! Essa é a parte pedreira da prova, hein? Tchau, tchau!